Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Hoje vamos conversar sobre um tema polêmico: carne e diabetes. E meu companheiro inseparável já está por aqui. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. Henrique Altran, meu amigo. Senhor Felipe Vieira. E aí, tudo tranquilo? Rapaz, Deixa eu tranquilo não, ajeitar. tudo incrível. Aí tá certo. Ou melhor ainda. Depois de uma jornada fantástica como essa que a gente teve, não tem como estar de outro jeito, né não? O negócio foi bom, viu? Não Foi foi? bom de verdade. Foi bom. Foi top demais. Deu o que falar. Recebi um bocado de mensagem, visto o povo elogiando, de verdade. Coisa boa. Foi. Coisa boa. Muito bom. Eu acho que ela te marcou também. Até hoje, inclusive, uma personal aí do Ceará, que é uma paciente minha. Sim. Tu viu, né? Ela te marcou também? Marcou. Foi muito top essa jornada, foi muito bom. Cadê? Ih, rapaz, esse negócio tá top demais, viu? Ô, comédia. Cara, foi muito bom, bicho. Foi uma experiência legal. O que é que você achou? Conta aí pra galera. Se eu disser a você que foi... Deixa eu lhe dizer. Quero lhe dizer aqui, publicamente, que você foi a primeira pessoa que me obrigou a fazer uma live. Você lembra? Lembro. Pronto. Que eu não queria fazer, você que me obrigou a começar com esse negócio. E você me transformou no palestrante pela primeira vez, você acredita? Pra você ver, né? Rapaz, amizade é tudo, viu? Mas foi bom, viu, Altran? Foi bom de verdade. Eu não pensei que eu ia conseguir falar uma hora tudo. Aí deu uma hora certinho, como é que pode? Deu uma hora certinho, quase que você ultrapassa o tempo. Quase que não dava. Deu uma corrida no final, mas deu certo. Foi muito legal, cara. Eu gostei bastante. Não, conteúdo gerado ali, meu amigo, tá... Foi muito especial, top. muitas pessoas agradecendo, sabe? Muita gente curtindo o conteúdo das palestras, né? Então, foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. Sim. Fiquei muito feliz de conduzir mais uma, né? A terceira. Sim. Quem sabe não teremos aí quarta, quinta. Rapaz, você... E é um negócio que eu vou lhe parabenizar ao vivo aqui, porque é um negócio trabalhoso. Faz 3 meses aí que você vem trabalhando nos bastidores, ou mais, organizando isso aí. Você que um fez, negócio trabalhoso. Você que fez aí o desafio, né? Desafio da independência nutricional, você teve uma ideia de como é você coordenar um bocado de gente, né? Rapaz, isso é doido. É difícil. E nem se compara, viu, Altran? E nem se compara. Mas a gente tá aqui para isso, né? Certeza. Cara, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa história desse estudo de Harvard, né? Que saiu aí. Rapaz. Carne de novo. De novo. De lá de novo, né? De lá de novo, mais uma vez. E assim, eu acho que a galera que segue a gente já está cansada de saber, né, que não existe essa história de carne e diabetes e tal. Uhum. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar, porque gera muita polêmica e aí a gente acaba gravando uma live e, consequentemente, um podcast que fica para as pessoas poderem mostrar para as outras, né? E ficar bem claro isso no que diz respeito a por que esse estudo é uma furada, né? Sim. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso aí para a galera. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a universidade que propôs esse estudo, primeiramente, tá? Porque eu acho que vale a pena a gente comentar sobre esse assunto. O que é que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte: Harvard, né, que hoje é conhecida como uma das maiores e melhores universidades do mundo, né? Infelizmente, ela, ao longo do tempo, o que é que acontece? Como é que funcionam as universidades nos Estados Unidos, para o pessoal poder entender? Na medida que essa universidade vai se tornando famosa, ela vai recebendo investimento. Então, por exemplo, eu sou um cara muito rico e tenho aí uma grana ferrada, e aí eu resolvo doar, por exemplo, sei lá, 5 milhões de dólares para Harvard. Aí qual é a minha exigência? A minha exigência é que
prédio que seja construído de laboratórios de nutrição tenha o meu nome. Vai ser lá, Prédio Henrique Altran. Entendeu? Eu tenho uma vantagem de abater um pouco dessa... Cara, eu acho que estou assistindo um barulho. Não sei se é teu fone. Rapaz, espera aí, deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Eu acho que não. Acho que não. É porque é intermitente, ele vai e volta, sabe? Ih, rapaz, espera aí. O fone, estou sem fone agora de vez, viu? Melhorou? Ainda você tá escutando? Continua chiando. Assim. Não, peraí. Tá novo. Vai e volta, sabe? Agora piorou. Piorou? Foi. Eu não tô escutando nada. Estão escutando? Deixa, eu vou tirar o fone e você me diz como é que tá. Tá, tirei. Cara, o som ele continua aparecendo um chiado, mas mais baixo. Então vamos ficar sem. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, quando a universidade fica que nem Harvard, ela começa a receber investimento de um bocado de gente. O pessoal está dizendo que não está escutando. Ótimo, pelo menos talvez seja só problema só aqui comigo. Começa a ter esses investimentos, e aí nada impede que eu tenha investimento de instituições, indústria farmacêutica, uma instituição vegana e por aí vai. Né? Então tudo isso é importante de ser levado em consideração. Mas se isso não acontece, se isso for algo que não acontece com a indústria farmacêutica, nós não podemos esquecer que a universidade tem lá dentro, a Universidade de Harvard tem lá dentro a Escola de Saúde Pública. Né? E a Escola de Saúde Pública de Harvard é claramente uma organização, uma instituição que tem um viés vegano muito grande. Então nós temos lá dentro duas personalidades, chamadas de Walter Willett e o Frank Hu, que são dois pesquisadores que têm um viés vegano muito grande. O Walter Willett é o senhor dieta mediterrânea, né? Então, claramente, eles têm esse viés vegano lá dentro. Bom, como se isso não bastasse, Harvard tem uma outra característica. Como ela recebe muitos estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado de fora, eles têm acesso a um banco de dados enorme. Né? Eu que estou trabalhando com essa história de mestrado agora, com banco de dados, essa coisa toda, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que isso funciona. Imagina um banco de dados com centenas, milhares de pessoas que têm os seus exames e a sua vida, tudo nesse banco de dados. Então, você tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um ensaio clínico chamado Women's Health Initiative, o WHI. Esse ensaio já terminou, mas ele continua, o banco de dados continua rendendo estudos, porque é um banco de dados que é gigantesco. Milhares e milhares de pessoas com seus valores de colesterol, de lipídio, etc., essa coisa toda. Então, se eu quiser produzir um estudo com esse banco de dados, o que é que eu faço? Eu tenho acesso ao banco de dados, então eu pego... Imagina, vou simplificar, tá? Não é exatamente isso, mas eu vou simplificar. Então, imagina que você tem uma planilha do Excel gigantesca, e aí eu sou um pesquisador que estou fazendo um doutorado lá em Harvard. E aí eu digo assim, putz, eu queria fazer um estudo aqui e eu tenho que publicar porque eu sou obrigado a publicar. Então, eu vou pegar aqui esse banco de dados e vou relacionar duas colunas. Deixa eu ver aqui. Nunca ninguém relacionou a coluna X com a coluna Y. Vou relacionar essas duas colunas e ver o que acontece. Pronto. Aí eu jogo os dados das duas colunas no SPSS, que é o programa de estatística da IBM, que é o mais utilizado, e aí eu tenho uma resposta. Tem uma associação. Massa. Então eu vou dizer aqui que tem uma associação. Aí eu escrevo um artigo científico e pronto. Publiquei um estudo e meu doutorado está salvo. E o estudo foi e sai na mídia. Entendeu? Rapaz. E aí, assim, tem algumas coisas, Felipe, antes de eu falar. Primeiro, mídia. Junta aí as peças. Mídia, Harvard, carne vermelha. Você junta esses três tópicos aqui, meu amigo, você tem a mídia que não sabe o que está falando, que só quer caça-cliques. Você tem Harvard, que é uma universidade famosa, e você tem carne vermelha, que é, sempre que você fala de carne vermelha, você tem mídia, tem publicidade. E você junta esses três, você tem aí o pano de fundo
para você ter um estudo que vai ser espalhado à torta e à direito, como sendo um estudo importante, né? Você ia falando. Vou falar duas coisinhas. Uma menina participou desse desafio que acabou agora, esse desafio que você deu uma aula lá, perfeita, inclusive, e eu gravei 15 aulas, botei lá na plataforma, e ela disse que ela tinha medo de comer carne. Ela é de Ceará, Mas, rapaz, eu tinha medo de comer carne. Aí, e assim, na metade do desafio, ela ainda dava umas engasgadas, assim, eu digo, mas qual é o problema, não sei o quê. Aí ela, no final, assim, ela botou um áudio bem grande, assim, que acabou agora esse fim de semana, dizendo que foi muito bem, não sei o quê, que tinha mudado a vida, tinha mudado o pensamento, tinha melhorado muita coisa da vida dela, sabe? Com carne. E outra coisa, quando eu fiz a economia lá, que eu lhe disse que eu me formei em economia, né, muito tempo atrás, eu era bolsista da Universidade Federal e trabalhava com a parte de estatística. Meu amigo, eu sentava com o meu professor, eu fazia artigo científico na hora que a gente queria, porque a gente tinha exatamente um banco de dados gigantesco, claro que na área da economia. A gente criava índice, Altran. Vamos multiplicar isso aqui, dividir por isso aqui. Vamos ver que índice dá. A gente criava índice, escrevia artigo e publicava facilmente. Isso a galera do mestrado viu que dava certo. Na época que eu estava lá controlando esse banco de dados lá, todas as dissertações de mestrado saíram desse banco de dados. Os caras só cruzando número, cruzando dado e pegue artigo. É muito fácil. É fácil. O negócio é que quando você faz um artigo da área de economia, quando dá um erro, você erra um índice, erra um cálculo ali, alguma coisa. Sendo que na área da saúde é diferente, né, velho? Pois é. Essa aqui é a questão. Né? Então você teve aí um artigo que foi extremamente propagado, né? Um artigo que a mídia refletiu direto. E a mídia, quando reflete, a gente nunca pode esquecer que o foco dela é vender o produto. E quem é o produto da mídia? Nunca esqueçam disso. O produto somos nós. Tá? Então a mídia não está querendo vender produto de nenhuma empresa, nós somos o produto. Eles vão exibir anúncios para a gente, daí então os caça-cliques que a gente tem. E aí, no final das contas, você tem um artigo que é muito propagado. Mas qual é a base científica desse artigo? A base científica desse artigo é um banco de dados, e um banco de dados que vem do estudo epidemiológico. Tá? O que é um estudo epidemiológico? Só para o pessoal dar uma entendida rápida, que a gente já explicou aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena repetir. Basicamente, a gente tem estudos intervencionistas ou não intervencionistas. O estudo epidemiológico, via de regra, é um estudo não intervencionista. Na verdade, via de regra, não. É um estudo não intervencionista, não intervencional. A gente não interfere com o que está acontecendo. O estudo intervencional é o ensaio clínico randomizado, onde eu vou oferecer algo que vai interferir, ou seja, eu vou intervir no que eu quero analisar. No estudo ensaio clínico randomizado, eu pego 2 grupos de pessoas, isolo uma característica que é o que eu quero estudar, o resto tudo fica igual, e aí eu faço o estudo com uma característica só de diferença. Esse é o único tipo de estudo que pode estabelecer relação de causa e efeito. Pode estabelecer causalidade. Mesmo assim, existem diversos vieses e problemas que esses ensaios clínicos podem ressaltar, podem ter, que precisa que eu fique sempre muito atento. Nem sempre é o ideal eu dizer que está comprovado, feito, fixado em pedra e que nunca vai se alterar. Isso na ciência da nutrição não é uma coisa muito comum. Tá? O estudo intervencional, ou melhor, não intervencional, que é o estudo epidemiológico, ele pode ser retrospectivo ou pode ser prospectivo. E pode ser transversal. O transversal é quando eu analiso, faço uma pesquisa num determinado momento. Então, por exemplo, eu chego no hospital e analiso o banco de dados de radiografias daquele hospital naquele momento. Azul, pronto. Isso é intervencional. Tá? Se eu fizer um estudo retrospectivo, eu pego o quê? Eu vou pegar o passado para analisar o efeito no presente. Então, eu vou pegar um grupo de pessoas e vou analisar como é que foi o passado dessas pessoas. Por exemplo, se essas pessoas fumaram, durante quanto tempo elas fumaram, etc. e tal. E quantas hoje têm câncer de pulmão, por exemplo. Isso é um estudo retrospectivo. Se eu vou fazer um prospectivo, eu analiso hoje a população, deixo elas fumando por um bocado de tempo, e aí, daqui a 10 anos, eu analiso de novo a população e vejo quem teve
câncer de pulmão. Isso é um estudo prospectivo. Esse estudo que vocês estão falando, que a gente está falando agora, foi um estudo que se baseou num questionário de frequência alimentar. Portanto, ele é um estudo retrospectivo, aonde esse questionário de frequência alimentar foi colocado para que as pessoas pudessem responder o que é que elas comiam. Então aí eu já tenho um primeiro problema. O questionário de frequência alimentar é uma ferramenta extremamente incompetente, uma ferramenta ruim para eu analisar como é que essa população come. Por que é uma ferramenta ruim? Porque ela envolve uma série de vieses. Viés número 1. Eu posso responder esse questionário, via de regra é um questionário grande, cento e tantas questões. Então o primeiro problema está aí. Será que eu vou ter paciência de responder isso? Eu respondo a primeira certa, a segunda certa, a terceira certa. Daqui a pouco eu estou respondendo do jeito que quiser para acabar logo, porque a gente não sabe. Está na 78. Esse é o primeiro problema. Segundo problema. O questionário, a pessoa que está respondendo, ela pode não lembrar quantas vezes você comeu carne na última semana. Quantas vezes você comeu arroz na última semana. Quantidade X, Y, Z. Isso é difícil da pessoa lembrar. Às vezes a pessoa não lembra nem o que é que comeu ontem. Quanto mais o que é que comeu há 1 ano, 2 anos atrás. Então, ou o que vem comendo ao longo do tempo. Isso é um problema, tá? Segundo problema que está aqui. Terceiro problema que também é colocado aí. O questionário de frequência alimentar, na medida em que ele é elaborado, o pesquisador pode incluir determinadas coisas no questionário e enviesar esse questionário. E esse é um dos pontos característicos desse estudo. Para você ter uma ideia, no mesmo grupo da carne vermelha do questionário, eu tinha sanduíche e lasanha. Porque o sanduíche tem um hambúrguer dentro e porque a lasanha tem carne moída dentro. Você está entendendo? Então, por que é a carne da lasanha e do sanduíche que está dando problema e não o pão e o macarrão? Nós vamos já falar sobre esse assunto. Mas vocês entenderam a ideia? Eu posso mexer no questionário como eu quiser. Certo? Então, esse é o terceiro problema do questionário. Mas tem outros vários problemas do questionário. Tá? Um dos problemas que é muito característico dos estudos epidemiológicos é o que a gente chama de viés do paciente saudável. O que é o viés do paciente saudável? O viés do paciente saudável é o seguinte. Qual é a orientação corrente hoje que a maioria das pessoas sabe que é, entre aspas, certa? Carne vermelha dá problema. Ok? Esse é o que todo mundo, né? Se você pegar a grande maioria do planeta, acha que carne vermelha é um problema. Acha que carne vermelha ataca o ambiente, acha que carne vermelha dá câncer, acha que carne vermelha não pode ser comida, que a pessoa tem que ser vegana. A grande maioria das pessoas pensa isso, inclusive a grande maioria dos nutricionistas pensa isso. Certo? Nós somos exceções à regra, eu e você. Então, o que acontece? Nesse questionário, vai estar lá evidenciando que a pessoa usa carne vermelha, que ela come carne vermelha. A carne vermelha ela vai ser um marcador de uma pessoa que não segue as orientações de saúde. Se ela não segue a orientação para comer menos carne vermelha, que é a orientação vigente, ela também, com certeza, é a pessoa que tem sobrepeso, com certeza é a pessoa que se exercita menos, com certeza é a pessoa que fuma mais, com certeza é a pessoa que usa menos cinto de segurança. Todas essas características são características dos, entre aspas, rebeldes, que não seguem as orientações de saúde. Então, isso é um viés que acaba acontecendo. Então, como é que eu posso dizer que o problema é a carne vermelha? Aí, a pessoa que entende de estatística vai dizer assim, mas eu posso ajustar os valores para determinadas coisas. Pode, é fato. Você pode ajustar os valores para determinadas coisas, só que você não faz desaparecer essas interferências. Essa que é a questão. Tá? Da mesma forma, as pessoas que comem menos carne vermelha, que estão esboçadas nesse estudo, são pessoas que têm o peso mais sob controle, fumam menos, bebem menos, tá entendendo? Né? Que se exercitam mais. Por quê? Porque quem come mais planta hoje em dia são aquelas pessoas que são mais conscientes em relação à questão da saúde. Um bom exemplo disso, dessa diferença que não se estabelece quando você analisa pessoas do mesmo tipo, é um estudo que foi feito na Inglaterra, que analisou frequentadores de lojas de produtos naturais. Esse estudo que foi feito analisou frequentadores de lojas de produtos naturais. Portanto, todo mundo que frequenta loja de produto natural se preocupa com a saúde. Ou já se preocupa há muito tempo, ou está começando a se preocupar. E o que aconteceu?
Nesse estudo, o efeito de quem come carne vermelha e quem não come carne vermelha não existe. Por quê? Porque todo mundo se preocupa com a saúde. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia desse tipo de viés que está presente nesse estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico, pessoal, ele não pode estabelecer causa e efeito. Não pode. No máximo que ele pode fazer é estabelecer uma associação. Certo? Uma associação não significa causa e efeito. E até mesmo uma associação, para que ela possa ser uma associação forte, esses dois fatores associados, eles têm que obedecer a alguns critérios, que são os critérios que nós chamamos de critérios de Bradford-Hill. Certo? Bradford-Hill, para quem não sabe, Sir Bradford-Hill, foi um pesquisador inglês que foi uma das pessoas que conseguiu estabelecer a associação entre o câncer de pulmão e o cigarro. Então, ele criou essa lista de critérios baseado no que ele observou da ciência, que são critérios hoje universalmente aceitos para aproximar um efeito de causalidade. Certo? E o primeiro, eu estou com os 9 abertos aqui, tá certo? O primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é a força da associação. Então, para isso ser considerado uma associação forte e poder estabelecer uma questão de causa e efeito, caso eu não consiga fazer um ensaio clínico, porque, por exemplo, no caso do cigarro, eu não posso fazer um ensaio clínico. Não posso pegar um grupo de adolescentes de 15 anos de idade, separar 2 grupos que nunca fumaram, botar um grupo para fumar durante 25 anos e outro grupo não fuma. Eu não posso fazer isso. Eticamente, não é possível fazer isso. Então, eu tenho que contar com estudos epidemiológicos para ter uma ideia de que se isso é verdade ou não. Então, o fator de associação precisa ser um fator muito forte. No caso do cigarro e do câncer de pulmão, o fator é 30x, 30 vezes. Então, há uma associação de 3.000% de aumento de chance. Se eu fumar, eu ter câncer de pulmão. Isso é uma associação forte. E não uma associação entre carne vermelha e diabetes minúscula. Esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu estou só procurando aqui o risco relativo. O risco relativo foi menor do que 1%. O que é que significa isso, pessoal? Significa que 1 é nenhuma associação. 1,01 é uma chance de 0,1% de ter. Então, o risco foi menor do que 1%. Na estatística, a gente chama isso de ruído. É tão baixo que não se estabelece como uma causalidade, não se estabelece, não pode nem ser sugerido que há uma associação, para você ter uma ideia. Então, a força da associação, que é o primeiro critério de Bradford-Hill, ele já não aparece nesse estudo. Mas, além disso... Altran está querendo ser bem educado, mas traduzindo, ele está querendo dizer que não tem nada a ver. É quase isso. Quase isso, né, Altran? É o nível da associação baixíssimo entre carne vermelha e diabetes que foi encontrado nesse estudo é muito menor, por exemplo, do que o nível de associação entre filmes do Nicolas Cage e pessoas que morreram afogadas em piscinas dos Estados Unidos. Que existe uma associação, por incrível que pareça, mas uma associação que a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito maior do que nesse estudo, pra você ter uma ideia. Então, diga aí. É uma loucura, né? Mas vamos lá. São 9 critérios. Esse foi só o primeiro. O segundo critério é o critério da consistência. O que é que significa o critério da consistência? A relação ela tem que ser condizente com o achado de outros estudos. Quando você vai analisar a literatura, já existem ensaios clínicos randomizados entre carne vermelha e diabetes, comparando grupos diferentes que comem carne e que não comem carne, para ver se o diabetes aparece. Já existem meta-análises falando isso. Já existem também estudos epidemiológicos, como é o caso do estudo PURE, que também analisou isso aí. E o que é que esses estudos mostram? Mostram que não há uma relação. Portanto, esse estudo ele não é consistente com outros estudos. Mais um critério que ele não cumpre. Terceiro critério, especificidade. A exposição específica que causa doença. Eu posso dizer que todo mundo que come carne vermelha tem esse problema?
Não posso. Não há uma especificidade. Ou seja, eu não isolei a carne vermelha para poder analisar. Né? Terceiro, temporalidade. Quarto agora, temporalidade. A causa deve ser anterior à doença. Ou seja, o consumo de carne tem que ser anterior à doença. Esse aqui não dá para gente falar nada. 5. Gradiente biológico, o efeito dose-resposta. Ou seja, quanto mais carne, mais diabetes. Também não se revela nesse estudo. Mas no caso do cigarro se revela. Tá? Vamos sempre comparar com o do cigarro, porque o do cigarro é bem emblemático. Sexto, plausibilidade biológica. Nesse aqui, não tem como. Carne vermelha não tem nada de carboidrato. Como é que um alimento que não tem nada de carboidrato pode ser responsável por uma descompensação no metabolismo do carboidrato? Não há plausibilidade biológica. Tem muito mais plausibilidade biológica eu analisar o pão do hambúrguer, eu analisar o macarrão da lasanha, eu analisar o bolo, eu analisar o suco de fruta, do que eu analisar a carne vermelha. Né? Plausibilidade biológica é um negócio muito sério, pessoal. Eu preciso ter plausibilidade biológica para poder fazer essa análise. Sétimo, coerência. Os achados devem seguir o paradigma da ciência atual. E o paradigma da ciência atual não mostra que carne vermelha causa problemas relacionados com diabetes. Oitavo, evidências experimentais. Mudanças na exposição mudam o padrão da doença, ou seja, ensaios clínicos randomizados que já existem que mostram o contrário. E nono, analogia com outra doença ou com outra exposição. Então, esse estudo, ele não entra em praticamente nenhum desses critérios de Bradford-Hill, né? Então, portanto, ele não pode justificar causa e efeito. Mas veja bem, o estudo em si não coloca causa e efeito, mas a mídia coloca. Ixi, o Felipe caiu. Ou eu caí. Tu tava travado aqui para mim, cara. Tava travado. Tava travado aqui também. Tava? Tá. Então, esse estudo ele não cumpre os critérios de Bradford-Hill, tá certo? Mas o que acontece, Felipe, aqui é um outro problema, é que a mídia, Harvard, no estudo, ele não coloca escrito que causa, mas a mídia transforma em causa. Eu ia sugerir a você, Altran, para a gente estabelecer o 10º critério do Nutrição em Dose Dupla, que se chama escândalo da mídia. Porque, olha só, se eu chegar e disser aqui, ó, Altran, ó, saiu um estudo, preste atenção nessa manchete. Estudo faz uma associação entre o consumo de caldo de cana e diabetes. Acho que todo mundo sabe disso, né? Mas quando o cara bota carne e diabetes, é uma coisa que todo mundo, pelo menos, para ver. A gente parou 1 hora dessa noite, tem 470 pessoas nessa live escutando isso, porque chama atenção. Se fosse uma live, a gente vai discutir um estudo entre caldo de cana, a associação entre caldo de cana e diabetes. Não precisava, meu amigo, porque isso já é bem lógico, não gera, como você disse desde o início, não gera clique, não gera conteúdo, não gera comentário, né? Cara, então, assim, a mídia coloca essa questão da causalidade como um fator exatamente para atrair os cliques, para ganhar Ibope, né, como a gente fala, e isso aí acaba fazendo com que as pessoas do público leigo e muitos profissionais sejam levados a acreditar nesse tipo de coisa. Dá até preguiça, honestamente. Né? O Dr. Souto publicou na área de membros do blog dele um texto falando sobre isso, e ele começa exatamente isso. Normalmente eu não comento esse tipo de estudo porque dá preguiça. Gente, dá muita preguiça, porque é mais do mesmo. Sabe, você malhar em ferro frio de novo, você vai falar a mesma coisa que já foi debatido em meta-análise. A gente tem, por exemplo, o conjunto de meta-análises que saíram em 2019, né, do Annals of Internal Medicine, que fala sobre carne e saúde metabólica, carne e câncer, carne e doença cardiovascular, que mostra associação baixa ou muito baixa entre as coisas, que usaram um sistema chamado sistema GRADE, que é um sistema altamente criterioso para analisar os ensaios clínicos randomizados e os estudos epidemiológicos, e chegaram à conclusão de que essa associação é baixa ou muito baixa. Então, qual é o sentido que tem a gente continuar a fazer novos estudos só para dizer uma coisa que a gente já tem uma confirmação de que não existe? Tá entendendo? É muito precário isso, muito precário mesmo. É uma
uma situação que não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas, como se isso não bastasse, ainda tem mais problema. Por exemplo, tem vários problemas metodológicos nesse estudo. Problema número um a gente já falou, é o questionário de frequência alimentar. Problema número 2, os pesquisadores mudaram a forma como eles calibravam a ingestão dos alimentos. Ou seja, eles mudaram a unidade de medida ao longo do percurso. Isso aumentou naturalmente o risco. Tá entendendo? Então, quer dizer, como é que eu posso fazer um projeto de pesquisa? Imagina o seguinte, imagina que eu estou aqui no mestrado, fiz o meu projeto de pesquisa, e aí eu peguei o meu projeto de pesquisa, aprovei o meu projeto de pesquisa, e na hora que eu vou executar o projeto, eu mudo o projeto de pesquisa. Não faz sentido. Tá entendendo? Eu vou mudar a forma como eu vou avaliar os dados? Não faz sentido, né? Terceiro, a gente já falou, né, que a definição o grupo lá do questionário de frequência alimentar incluía sanduíche e lasanha, né? Então, como é que é a carne do sanduíche e a carne moída da lasanha, e não o macarrão, que tem muito mais plausibilidade biológica, né? Quinto ponto, o estudo falou que as mulheres comem mais carne vermelha do que os homens. Isso já é um problema possível, porque é o primeiro estudo que mostra isso. Tá entendendo? Normalmente a carne vermelha é mais ingerida por homens do que mulheres. O consumo total de carne vermelha foi considerado ter maior risco do que tanto a carne vermelha processada quanto a não processada. Ou seja, eles disseram que carne vermelha processada e não processada é a mesma coisa. Estão confundindo as duas coisas. Tá entendendo? Mais outro problema. Aí a gente já falou sobre vários dos problemas que são comentados aqui. Eu estou lendo, pessoal, aqui um post de uma pesquisadora que fez as críticas e a gente foi analisar isso aí. Né? Então tem o viés do paciente saudável, né? A quantidade de calorias que os pacientes reportaram que ingeriram foi absurdamente baixa. O que mostra o quê? A inacurácia do formulário do questionário. As pessoas estavam claramente mentindo, dizendo que não estavam comendo o que estavam comendo. Outro problema, as características das tabelas, todas elas não tinham uma quantidade relevante, menos açúcar e grãos. Açúcar e grãos a gente sabe que é a maior parte da alimentação da população. Tá entendendo? Então, mais um problema gerado aí, né? Sabe, é uma quantidade tão grande de absurdos que a gente tem nesse tipo de estudo que fica até difícil a gente comentar, tá? E o grande problema, né, no final das contas, é o reflexo da mídia sobre essa questão, né? Sobre essa questão da causalidade, né? O reflexo da mídia evidenciando um problema que não existe. Um problema que não existe e um problema que querem empurrar a goela abaixo dizendo que existe. É exatamente isso. Querem empurrar a goela abaixo. Esse é o problema. E muita gente vai na onda, né, Altran? A gente sabe que existe um viés vegano muito forte hoje em dia, né? A agenda vegana funciona de forma muito eficaz hoje em dia, fazendo com que a gente tenha que a gente queira, né? Que a gente procure, né? Que a gente busque se tornar vegano, né? Então qualquer coisa que falar contra a carne vai ter uma boa reciprocidade na mídia de uma maneira geral, fazendo com que as pessoas acreditem com muito mais facilidade. O nosso público aqui não. Nosso público aqui não vai acreditar nisso com facilidade. No entanto, a gente sabe que a gente tem menos público do que a Xuxa, né, Altran? Esse é o problema. A gente tem menos audiência do que a Xuxa. Pois é. Esse é o problema. Eu atendi uma... Esse é o... Oi?
Cara, tua imagem tá cortando pra caramba. A tua também tá travando pra mim Pois é, aqui. não sei se é a minha internet ou se é a tua. Deixa eu botar ver se melhora. Vê aí. Melhorou, vai lá. Tá. Tu atendeu uma paciente Tá me vendo? que tu tava falando. Tô te vendo. Pronto, eu atendi uma paciente, uma conterrânea minha aqui. Atendi agora, 1 hora antes da live. Sendo que ela tá morando na Itália, sabe? Ela mora lá há muito tempo. E disse que lá ela é uma pessoa simples, humilde. E aqui ela morava na parte ribeirinha, aqui do rio Potengi, que tem aqui em Natal. Então ela comia muito peixe, muita comida simples, entendeu? E quando ela foi morar lá, ela teve acesso à pasta, né? A pasta italiana, a pizza, não sei o quê. E ela notou o padrão de saúde dela piorando, assim, de maneira bem acentuada. Aí ela disse que parou. Ela não sabia mais o que fazer, porque se tinha dor de cabeça, tinha nariz escorrendo constantemente, tinha enxaqueca, tinha inflamação na pele, o corpo irritado, né? Porque ela disse que quase não comia trigo. E chegou lá e começou a comer muito. E ela disse que pensou, ela disse, não, eu tenho que resolver minha vida aqui, eu tenho que ficar mais saudável. Aí sabe que foi a primeira coisa que ela pensou? Ser vegana. Ser vegana. É o natural das pessoas pensou ser vegana. Exatamente. Por quê? Por causa disso que você está falando, da agenda vegana, de todo esse clima de tensão que tem ao redor de quem come carne, por exemplo. Mas ela se consultou com a Amanda Massal, que uma médica daqui de Natal muito boa, que inclusive participou lá do desafio, gravou uma aula também, junto com a sua. Aí ela encaminhou essa paciente para mim. E ela disse que sabe o que ela fez, que resolveu a vida dela? Deixou de comer trigo e se afastou de grão. Felipe, parei de comer trigo, me afastei de grão. Sendo que ela estava um pouco agoniada, porque ela disse, eu só estou comendo carne, peixe e ovo, eu estou ficando meio agoniado. Eu disse, não, a gente tem como colocar alguns vegetais. Aí expliquei sobre aquela adequação biológica, né, que a gente fala. Botei um pouquinho de fruta ali para resolver a vida dela, botei um pouquinho de abóbora, que ela gosta. Pronto. Ficou numa cetogênica, praticamente numa cetogênica, com 8% de carboidrato, respeitando a adequação biológica, e resolveu o problema da mulher, entendeu? Mas qual foi a primeira opção dela? Ser vegana. E infelizmente essa é a primeira opção de muita gente, e é a primeira opção de muita gente que é profissional da área de saúde, o que é pior. Tá entendendo? Porque se a gente parar para pensar, Felipe, nós na faculdade de nutrição e até mesmo os médicos na faculdade de medicina, o nível de entendimento bioestatístico é muito baixo. Tá entendendo? A gente não tem um entendimento muito avançado de estatística, de conhecimento, de tipos de estudo e tudo mais. Então, é muito fácil você cair nas garras desse tipo de situação. Entendeu? Muito fácil mesmo. É fácil porque é documentário na Netflix direto, é gente famosa virando vegana, é comentar. E a pessoa fica cercada ali naquele mundo, né? E acha que é a opção mais saudável, assim. Não, e outra coisa, bicho, você vai ver, a gente faz tanta live e influencia tanto as pessoas para terem cuidado com diabetes e tudo mais, né? Que a pessoa vê assim, diabetes, carne vermelha, cai fora, entendeu? É muito fácil de você ficar com medo realmente dessas questões. E isso aí acaba sendo um problema real. As pessoas acabam ficando medrosas. Obrigado, Frank. Acabam ficando medrosas em relação a isso e, putz, é muito mais fácil dizer que vai parar de comer carne e comer hambúrguer do futuro. Porque o hambúrguer de futuro é feito de planta. Tá entendendo? Porque o hambúrguer do futuro é feito de planta e não tem crueldade, né, com os animais. É feito de planta e é ético. É feito de planta e é saudável porque carne vermelha dá diabetes. Entendeu? É complicado. Eu me coloco na posição da pessoa leiga, tá entendendo? Eu me coloco na posição daquela pessoa que não tem o conhecimento técnico e ver, porque assim, o profissional de saúde ele deveria ter a obrigação de saber. Ah, mas eu não tive essa formação na faculdade. Eu também não tive. E a gente vai
atrás. Tá entendendo? Então, é bem complicado, cara. É bem complicado. E o pior, sabe o que é, Felipe? É que quando esse tipo de notícia sai, ele é tão influenciado pelos próprios profissionais de saúde que ganha uma proporção gigantesca, muito rápido. Esses posts falando sobre carne vermelha e diabetes, eles são posts de jornais e tudo mais que tem mais audiência do que os outros posts, por conta disso. Entendeu? Certeza. E aí a gente... Vai se espalhando na minha mente. Se espalha rápido. É igual fogo em palha seca. Se espalha super rápido. Super rápido. É um problema sério. Mas eu espero que essa live sirva para a pessoa pelo menos ter uma noção, né, do que é. É claro que a gente aqui não está pretendendo esgotar o tema, até porque tem muito mais coisa do que isso que a gente poderia trabalhar, né? Poderia analisar ponto por ponto do artigo e tal, mas isso aqui já serve para você ter uma ideia das nuances que esse tipo de artigo tem e que não vale a pena você ficar deixando de comer seu churrasco com medo de diabetes. É muito melhor você parar de comer pão e parar de comer lasanha do que você parar de comer o churrasco. E é bom que quando vem alguém falar, a primeira coisa que fala aqui, ó, Harvard. Como se fosse uma coisa altamente respeitável. É a primeira coisa que o pessoal fala, é isso aí mesmo. Foi Harvard que publicou. E aí entra aquele argumento, né? O argumento da falácia da autoridade, né? Que é o argumento ad hominem, né? Que você usa a autoridade para sugerir que o estudo é verdadeiro. Quando o fato de ser publicado por mim, pelo Felipe, ou ser publicado por Harvard, não torna o estudo verdadeiro ou falso. Não torna o estudo mais sério ou menos sério. Tá? O que torna o estudo mais sério ou menos sério é a escrutinização dos dados para encontrar todos os viés e todos os problemas que aquele estudo possui. E, gente, não existe nenhum estudo científico que não tenha problemas. Não existe. Certo? Por mais incrível que seja o desenho do estudo, sempre você vai ter pontos fracos. E são esses pontos fracos que têm que ser descritos na discussão do estudo para que a pessoa que está lendo possa tomar suas próprias decisões. Né? O pesquisador que está lendo possa tomar as próprias decisões. O problema é que esse tipo de estudo, os pontos fracos, eles ficam escondidos nos materiais suplementares. Nos anexos. Nos anexos, aí você não encontra. Entendeu? Você não encontra os pontos fracos e vê só os pontos que os pesquisadores querem mostrar para você. E não é raro, Felipe, tem um outro ponto importante também dos profissionais de saúde, não é raro a gente encontrar profissionais de saúde que pegam o artigo. Primeiro tem um profissional de saúde que vê a mídia e fica só na mídia. Esse é o primeiro problema. Né? Ele não vai nem para o artigo. Ele fica só na mídia mesmo, na mídia leiga. É o profissional de saúde que se atualiza pela Veja. Né? Aí, os que vão até o artigo, lê o resumo e a conclusão. Tchau. Pronto. Não se aprofunda no artigo. São poucos. São poucos. Aqueles que vão se aprofundar no artigo, ler o resumo, ler a introdução, ler a metodologia científica, ler a análise estatística, como é que foi feita, esses aí são menos ainda. Tá entendendo? Porque a maioria nem entende. Vai ler a análise estatística e vai dizer... Não sabe. Que porra é essa de teste KS e Mann Whitney como assim? Tá entendendo? Eu disse a você que eu fui entender de artigo científico na segunda graduação. Na primeira de economia, nunca ninguém nem me falou que existia isso. De hierarquia de estudo científico. Não sabia. É cruel, meu amigo. A gente vive um mundo onde a gente precisa estar ensinando a separar o joio do trigo o tempo todo. Quando a gente não ensina, a gente acaba tendo esse tipo de coisa. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Nós estamos hoje, dia 30 de outubro de 2023. Até o dia 30 de outubro de 2024, a gente vai ter pelo menos mais uns 2 ou 3 artigos vindo de Harvard falando mal da carne vermelha. Pode escrever o que eu estou dizendo. É isso que vai acontecer. E com outros aspectos, entendeu?
A gente rebate de novo aqui, né, E Otávio? a gente rebate de novo, porque não tem condições. Tá entendendo? Pessoal, a frase é a seguinte, para a gente poder encerrar. Não dá para a gente culpar um alimento ancestral pelos problemas modernos. Simplesmente não dá. O alimento é ancestral. Por que eu vou culpar pelos problemas modernos? Eu tenho que culpar os problemas modernos. A culpa dos problemas modernos são dos alimentos modernos. Não, dos alimentos ancestrais. Simplesmente não faz sentido. De ouro. É isso aí. Top, Otávio. Top. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Próxima semana a gente se encontra de novo. Próxima semana, 18 horas, estaremos aqui mais um. Próxima semana? Próxima semana. É porque eu tô confundindo aqui as datas dos cavaleiros, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Próxima semana. Sim, dia próxima 6. semana. Dia 6. Tamo junto. Próxima semana, dia 6, 18 horas. Estamos por aqui. A live dos cavaleiros em novembro é dia 20. Tá tranquilo. De repente, a gente dá até uma pincelada aí no tema vegano mais, né? Pode ver ser. o que aparece essa semana. Vamos ver o que aparece essa semana pra gente poder conversar na próxima segunda. Beleza. Top. Fechado. Valeu, meu amigo. Forte abraço, hein? Boa noite a todos. Boa noite, galera. Até mais. Tchau, tchau.